De volta com o nosso Você Bonita e a gente vai falar de aromaterapia versus culpa. Pra gente entender melhor, dá uma olhadinha nesse VT. O sentimento de culpa surge através de um auto-julgamento referente às nossas atitudes. Normalmente, isso ocorre quando agimos por impulso, ocasionando um quadro de conflito. Em muitas dessas situações, as pessoas tendem a culpar alguém ou se culpar pelos resultados. Em ambos os casos, o ciclo emocional negativo vicioso tende a tomar conta das pessoas. Para o pai da psicologia moderna, Sigmund Freud, o sentimento de culpa exercia um papel crítico no surgimento da depressão e era um obstáculo à busca da felicidade. Segundo estudos, tudo ao nosso redor possui uma frequência vibracional, medida em megahertz. Em 1992, foi construído o primeiro monitor de frequência do mundo nos Estados Unidos. De acordo com esse monitor, um corpo humano saudável vibra entre 62 MHz. E quando essa frequência se encontra abaixo de 58 MHz, estamos vulneráveis e sujeitos ao aparecimento de doenças. A culpa está na faixa de 30 MHz, o que entra na frequência das vulnerabilidades físicas e precisa ser cuidada. O tratamento com aromaterapia pode ajudar a elevar essa vibração. Mas você sabe como esse método funciona? Muito legal. De quem que é esse VT, diretora? Texto seu, Mamá. Parabéns. Gente, quanta informação, não tinha a menor ideia disso. Uau, vamos entender melhor então, porque parece algo assim que a gente fala corriqueiramente, a culpa. O negócio é mais embaixo. Vamos conversar mais uma vez com ela, a terapeuta naturopata Estela Kiel. Bem-vinda. Prazer sempre tê-la aqui. Prazer estar aqui. E ela já estava comentando, né? Nossa, adorei isso, as imagens e tal, e o texto. Ficou muito bonito. Puxa, eu não tinha a menor ideia desse conteúdo todo aí ligado à questão da culpa, né? Sim, tem. O que a gente procurou focar é porque, assim, as pessoas sempre me perguntam muito, porque cada óleo essencial, ele não trabalha um item específico, ele tem uma gama muito grande de assuntos que a gente pode usar o mesmo óleo para cuidar de coisas diferentes na mesma pessoa. Entendi. E esse estudo da frequência vibracional é um dos itens que a gente usa para explicar como que é possível um óleo essencial atuar de uma maneira tão ampla em cada pessoa. Então, se a gente pega um óleo essencial, por exemplo, a média dos óleos essenciais, a vibração deles é em torno de 100 a 110 MHz. Tá. Então, pensa numa pessoa que ela está sofrendo por um estado de culpa. A vibração dela está lá embaixo, em torno de 30, como foi explicado ali no vídeo. Se você começa a usar o óleo essencial, o óleo essencial, ele atua no sistema nervoso central da pessoa e ele ajuda com que a sua mente e o seu corpo recebam um tipo de química que vai ajudar a pessoa a reverter aquele estado de culpa, de tristeza. Então, tudo aquilo que a pessoa tem que está ali bloqueando a cabeça dela de enxergar uma nova perspectiva, o óleo essencial vem justamente para ajudar nessa amplitude de visão. Então, é nisso que ele vem. Então, junto com a parte emocional, ele atua também na parte física. O seu organismo funcionando melhor, sua cabeça funciona melhor, você enxerga resultados melhores. Entendi. E acaba tendo até as coisas ficam mais claras para possíveis decisões e etc. Sim, exatamente. E até com a questão do sofrimento. Então, Sim. Não só com a culpa, a gente pode pensar nessa questão aí, até física, em tantas outras emoções que estão envolvendo a nossa vida e o nosso dia. Sempre. Puxa vida, não tinha a menor ideia dessa questão aí. Ela sempre vem muito associada com quadros de tristeza. A tristeza, ela normalmente se somatiza no nosso pulmão. Então, quando a gente pega óleos essenciais que tem atuação no nosso pulmão, não vai atuar só no pulmão físico, ele vai atuar nessa tristeza e nessa sensação de culpa que fica acumulada no nosso físico também. Muito interessante. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar já a primeira na tela, que a Estela sempre vem com histórias, né, desses aromas, É uma claro. selecionada especialmente para o tema. Vamos colocar qual é a primeira, então, que a gente vai comentar. Aí, é a
O cipreste. Cipreste. Já volto então para a gente comentar aí do óleo da transformação. Olha aqui. Vamos começar com o óleo então da transformação. Qual é ele? É o cipreste. O cipreste. É um antes desse daí, acho que mudou a telinha. Vamos voltar para aquele que a gente só colocou, mas está aqui, porque agora olhando... É esse aqui. É esse aqui. Isso, nem sabia esse aqui. Eu trouxe um mini pinheirinho para... É o pinheirinho. É um pinheirinho, ele é da família das coníferas. E esse óleo essencial, ele veio assim para abrir o programa porque ele tem uma história muito legal, da mitologia grega. Tá. Que esse mito ele foi narrado por um poeta romano, que é o Ovídio. Que se refere a uma das histórias de Apolo. Apolo, que ele é o deus da sabedoria, o deus da justiça, o deus das armas, da beleza, das artes. Ele tinha muito carinho por um dos amantes dele, que era o Cipariços. O Cipariços, um dia, estava na floresta e acidentalmente ele matou um veado. E o Cipariços entrou num estado de culpa e de tristeza tão grande que ele não conseguia parar de chorar. E ele pediu aos deuses que, como punição por ele ter matado um animal inocente, que ele pudesse chorar essa culpa dele pela eternidade. E os deuses, então, trouxeram para a terra o cipreste. E a seiva do cipreste são as lágrimas dos Ciparisos. Uau! Então, o cipreste, a gente fala que ele é o óleo da transformação, porque na cultura europeia e também nos países do Oriente Médio de religião muçulmana, é uma árvore que está sempre muito associada aos cemitérios. Tá. Porque é o aroma dela, a energia dela, a presença dessa árvore, ajuda a gente a fazer essas transformações, essas passagens na vida, que é o que a gente fala dos ciclos de vida, morte e vida, ou de morte e renascimento. E também combina aí com ciclos mesmo, assim, de mudanças ao longo da nossa vida. Exatamente. Então, mas essa morte e renascimento, ela se dá na nossa vida. Tá. Então, vamos pensar assim, em termos de relacionamento. Às vezes as pessoas, elas ficam presas em relacionamentos que a gente enxerga que aquele relacionamento já acabou, mas ela permanece naquele relacionamento porque existe um vínculo de culpa atrelando as pessoas. Então, o vínculo, ele não é mais de amor, ele é um vínculo de culpa. Entendi. Porque entrou-se num ciclo vicioso, ou dentro de um trabalho, ou dentro de uma família. Então, todo relacionamento que a gente vê que ele se tornou prejudicial, mas a gente não consegue seguir adiante por causa da culpa, esse óleo ajuda a gente a fazer esse processo com calma e maturidade. Tá. Aceitar. A aceitação, exatamente. Ele é um óleo de aceitação. Nossa, interessantíssimo. E como é que a gente utiliza esse aqui? Porque ele é bem forte, né? Ele é bem forte. Eu sempre gosto de usar os óleos essenciais diluídos. Tá. Uma opção que se tem é usar no aromatizador de ambiente. Sabe aqueles de água fria? Eu gosto de colocar umas 10 gotinhas para cada 200 ml de água, mais ou menos. E você usa por 30 minutos, 40 minutos, desliga por algumas horas, usa novamente. Olha só. Você pode adicionar num shampoo. Um shampoo também é uma maneira muito interessante se você tiver um shampoo desses de ervas, que são mais naturais, você adiciona umas 30 gotas e usa no seu shampoo. Você pode usar num sabonete também, se for um sabonete mais natural, não desses de supermercado, que tem muito componente químico artificial. Entendi. Um mais natural, você glicerina, assim. Isso, isso. Esses mais naturais, você adiciona umas 30 gotinhas e usa para tomar banho também. Muito legal. E de uma forma que é possível colocar mesmo no dia a dia. Sim, o interessante da aromaterapia é que você consegue incluir no seu dia a dia de uma maneira muito fácil. Verdade. Né, com coisas muito tranquilas. E você se beneficia sem ter que mudar grandemente a sua rotina. E olha, gente, esse lance aí da transformação, isso aí é para todo mundo, né? O tempo todo. Ainda que não só em relação à culpa, mas em relação a tantas outras coisas que acontecem que nós não temos controle. Exatamente. Certo? Vamos pensar nas coisas que a gente não tem controle? Então, eu me identifiquei nessa questão com ele também. Vamos para o próximo na tela. Olha lá.
A gente vai falar agora... Ai, tá bem em cima para eu... É o Northern Lights Black Spruce. Northern Light Black Spruce. Uau! Ele tem um nome super chique, né? Super chique, gente. É um óleo de da transmutação. Então, esse é da transmutação. Permite abertura da mente e flexibilidade de ideias. Permite criar limites saudáveis. É calmante e equilibrador emocional também. Ele é primo irmão do cipreste. Tá. Só que esse aqui, especificamente, se a gente for passar o nome dele para o português, que aqui eu trouxe o nome original, que é o nome em inglês. Inglês aqui. O nome dele em português é o abeto negro da aurora boreal. Então, ele também é um pinheiro com a beleza de que esse óleo essencial, ele só é extraído 2 vezes por ano, que é em janeiro e abril, quando existe o fenômeno da aurora boreal no Alasca. Entendi. Então, o que é muito interessante, se a gente for olhar, principalmente com relação à história da aurora boreal, os índios Lakota, eles usavam muito esse fenômeno da aurora boreal para trabalhar rituais de cura. Então, ela traz uma frequência vibracional porque são partículas do Sol que vêm com os ventos solares, que promovem uma ionização do campo. E aquela energia ionizada, ela potencializa as curas. Entendi. Então, quando você fala de um óleo essencial que foi extraído sob essas condições, ele tem, além de tudo, uma frequência muito alta e ele vai potencializar a cura. Agora, em relação à planta, o que é muito interessante? As raízes dessa árvore, elas nascem por sementes, mas as sementes, elas caem em volta da árvore mãe. Então, elas vão formando uma pequena família. E a raiz delas, elas formam uma grande teia, um grande emaranhado. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que existe um vínculo de ancestralidade nas famílias. Então, se a família ela tem um padrão emocional de culpa, que está atrelado muitas vezes a conflitos dentro da família, esse óleo essencial ele vem para ajudar a curar, vem para ajudar a trabalhar esses padrões familiares que precisam ser resolvidos. Entendi. Aquilo que nos acompanha desde sempre, que muitas vezes a gente nem sabe. Que interessante. Vou lá e já volto. Vamos lá. Estela, então a gente pode usar esse óleo da mesma forma que poderia usar o do cipreste. Tá, colocando ali ambiente, shampoo, creme. Vou sentir aqui. Vamos lá. Ele tem um aroma bem etérico. Uau. Ele é muito interessante porque ele não bate com força assim na gente. Ele vem muito suave. Tanto aroma de laboratório, assim, né? De experiência. Dizem que ele tem um aroma do Alasca mesmo, né? Ele mistura, assim, a árvore com essa questão do gelo mesmo. Porque quando a árvore é colhida, ela tá no inverno. É então... um aroma de experiência mesmo. Não é uma coisa que te remete à experiência quando você vai lá fazer um teste? Ele é. Muito legal. Vamos pro próximo, então. Tem muita coisa bacana para contar. Olha lá. Aromaterapia versus culpa. Bom, também não estou conseguindo ler o início porque tá bem no reloginho. Frankincense, tá aí. Óleo da confiança. Liberta tristezas e depressão. É calmante, estimula impulso vital, promove centramento e melhora condições mediativas. Esse daí também é bem importante para esse momento que estamos vivendo, não é? Sim, o frankincense eu gosto muito dele. Aqui no Brasil ele é conhecido como olíbano. Tá. E diferentemente dos outros óleos essenciais, ele não é extraído das folhas, do tronco, das frutas ou das flores da árvore. É extraído da resina. E essa resina, ela é obtida através de cortes na árvore. Então você corta a árvore, vai sair aquela resina em forma de lágrima. E essa lágrima, ela remete a gente justamente às dores humanas, aos sofrimentos que a gente passa, em ordem de obter sabedoria. Tá. Só que o que é interessante? Você tem que eliminar a carga de dor para você poder ter uma sabedoria pura. Entendi. Então o frankincense ele vem justamente por isso. Você tira aquela culpa do seu sofrimento, você tira aquela tristeza e você fica com o aprendizado que aquela situação te trouxe. Tá. E essa questão dele ser um estimulante para meditação é justamente por isso. Uma maneira que eu gosto de usar esse óleo é pingando uma gotinha aqui no topo da cabeça. Principalmente para quem gosta de meditação, gosta de yoga, faz aplicação de reiki, que você precisa ter esse silêncio da mente melhorado, né? Essa condição para você ter o silêncio mental ali
propício para você fazer a atividade bem, Sem dúvida. esse óleo essencial, ele vai ser uma mão na roda. Ele é interessante para quem gosta de receber, então a gente já comentou do reiki aqui em alguns momentos, já fizemos matéria, ou para quem está ali se doando para... Os dois. Para os dois. Aqui no porque centro a da pessoa cabeça. que faz a doação do reiki, ela precisa ter a calma, ela precisa ter o canal, o centramento aberto para ela receber aquele fluxo energético e passar para quem está recebendo. E quem está recebendo, se não tiver com aquela cabeça ali perdida, né, com milhões de pensamentos, também vai receber aquela energia de uma maneira mais tranquila, mais prática, se ele tiver mais calmo. O reiki é fantástico. O reiki é fantástico. Você é uma Sou. doadora? Sim. Imaginei, Stella, com essa sua sabedoria toda. Você sabe que eu engravidei depois de não assim, em seguida, mas num momento que eu estava já tentando e tal. E eu tô lembrando disso porque hoje é aniversário do João, depois de uma sessão de reiki fantástica, que uma grande amiga foi, assim, de uma generosidade, me aplicou numa viagem. Foi fantástico. Depois de um mês eu tinha descoberto que eu estava grávida. Olha. Eu nunca vou me esquecer. Eu tenho um valor, assim, um valor, assim, para o reiki. Enfim, pesquisem, conversem com as muito pessoas legal. que sabem aí explicar. Nossa, ela falava tudo, chakras, o chakra que Sim. esquentou, que aqueceu, que era o que estava realmente... Sim, é muito interessante. atrapalhando, vamos dizer assim. Gente, é muito legal. Vamos, né? A gente vai juntando aqui e ali as experiências e por isso eu conto para vocês algumas coisas, porque pode ajudar as outras Sim, pessoas. né? sempre. Então, eu acho que A vale. informação nunca é demais. Nunca é demais. Próximo, então, na tela, mas nós estamos falando de culpa. Olha lá. Aí a gente vai falar do tomilho, paixão da minha vida. Óleo do fortalecimento, não sabia, olha. Fortalece o sistema nervoso, libera emoções retidas no sistema respiratório, fortalece corpo emocional. Não sabia e ele coloca todo dia na minha omelete. Todo dia. E o tomilho, se você olhar, ele é essa delicadeza, né? Mas ele é uma grande potência emocional. Que legal. E ele tem uma ressonância muito interessante com um órgão que a gente tem aqui nessa região, que é o timo. O timo. O timo, eu digo que ele é o órgão da alegria. É verdade. Ele é o órgão da alegria. Então, se você colocar a mão aqui, ó, se você apertar, você sentir fofinho, é sinal de que o seu timo tá funcionando bem. Tá. Se você Bem colocar a mão e não estiver fofinho, significa que você está mais tristinho, que a sua frequência vibracional está baixinha. E você precisa trabalhar para estimular isso daqui. Por quê? O estímulo desse órgão, ele justamente afeta o nosso sistema imunológico. Puxa, importante. Então, as suas defesas ficam baixas se você tem um estado de tristeza ou de culpa associado a essa situação. Entendi. Então, o tomilho, ele vem justamente para ajudar a estimular esse órgão. E uma coisa interessante que, associado à culpa, Carol, é importante a gente falar da questão da carência emocional. Porque quando a pessoa ela tem uma carência emocional, ela tende a fazer coisas que ela não queria fazer. Sabe aquela história, se eu queria falar não, mas eu falo sim, porque eu acho que eu falando sim, eu vou agradar a pessoa e a pessoa agradada vai me amar mais? Entendi, sei. Exatamente. O tomilho, ele vem para fortalecer a pessoa no sentido dela encontrar nela aquilo que ela está buscando no outro. Então, ela encontrar a autoestima que ela precisa nela, ela se aprovar nas atitudes dela, ao invés de buscar a aprovação fora dela. Entendi. Né? Então, quando você tem um alinhamento interno forte, que você tem certeza que você está tomando uma decisão que vem do seu coração, você dispensa a aprovação externa. Perfeito. E a sua culpa, consequentemente, se reduz. Ela praticamente desaparece. Desaparece. Né? Então, é uma questão muito forte associada à autoconfiança também. Super incrível isso. Agora, quem tem ali a sua hortinha com o tomilho, ou compra, enfim, e coloca nos alimentos como tempero, se fizer esse exercício já de... Você viu? Eu vi na hora do break, a primeira coisa que eu fui fazer é sentir esse aroma. Já é muito bom, né? Sim. Ainda que se você não tem aí o óleo essencial. Sim, mas se puder ter o óleo essencial e inserir isso no seu dia a dia, vai ajudar muito fantástico. também. Porque ele é muito mais forte do que a erva, né? É maravilhoso, gente. Olha, a Stella fala um negócio pra vocês. É uma aula, ela vem, ela coloca todo mundo na mesma frequência. Você tem esse
dom, essa sabedoria, esse talento. Você vê, todo mundo fica na mesma frequência, inclusive a minha, que às vezes tá lá nas alturas, dá uma equilibrada. Quem quiser saber mais esse trabalho lindo que ela faz, vai segui-lo lá no Insta, que é no @mosaico.natural, mosaico.natural, ou mandar um e-mail no naturalmosaico@gmail.com. Então, no Insta é de um jeito e no e-mail é ao contrário, naturalmosaico@gmail.com. Parabéns mais uma vez, sempre Obrigada. um prazer poder ouvir aí todas as suas histórias, muito legal. Parabéns. Obrigada, muito bom. Carol.